Hello, hello, sejam muito bem-vindos a mais um Cybercast. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura de soluções. Qual que é a importância disso? E vocês podem ver aqui que eu tô sozinho, porém temos surpresas. Vou apresentar o convidado e logo vocês vão entender. Vamos às credenciais, direto ao ponto como sempre? Bora lá. Esse convidado especial, mas que vocês conhecem, ele é especialista em arquitetura de segurança cibernética, com mais de 20 anos de experiência em tecnologia. Ele tem pós em Ethical Hacking e Cybersecurity. Ele é CTI, Cyber Threat Intelligence. Ele também é pós-graduado em computação forense e cloud computing. Já palestrou na OASP Latam, BSite São Paulo, BHack. O cara é incrível. Especialista em desenvolvimento seguro, segurança ofensiva. E, cara, o cara é meu amigo e parceirão, meu host, meu amigo, que tá aqui hoje como convidado especial, Aldo Alves. Ah, finalmente, hein? Opa, chegou a hora. Chegou a hora. Era pra ser o primeiro, esse era pra ser o primeiro episódio, mas o Cybercast começou acelerando e a gente falou, pô, por que não agora? Né, eu acho que é legal pra gente conhecer mais do conhecimento gigantesco do Aldo. Hoje ele é aqui como convidado. E a gente falar de um tema tão importante que ele tem uma experiência absurda, né? Então, cara, que legal que a gente vai falar sobre isso e vambora, né? E aí, o que a galera pode esperar de hoje, Aldo? Muita coisa? Bastante coisa, vamos lá, vamos tentar entregar alguma coisa de conteúdo pro pessoal. Bastidores como sempre ou não? Bastidores, com certeza. Show, show, show. Cara, acho que pra começar o basicão, né? Conta pra gente um pouco da tua trajetória, pra galera entender, assim. Eu sei que senão a gente vai ficar aqui uma hora só falando da trajetória, mas assim, teu currículo ele é gigantesco, você é um cara jovem, mas um cara que, pô, começou cedo e que eu pude conhecer, né? Tenho orgulho de falar que sou amigo, desde lá do técnico era processamento de dados ainda, dinossauro, né? TI, chamava TI já, né? Já chamava TI. Acho que já chamava Ensino TI. médio CPD é técnico. muito antigo. É muito antigo, velho, velho. E, cara, mesmo sendo um cara old school, você, nos episódios, né, nas nossas trocas, mercado, respeitadíssimo, você traz muita coisa onde provocam, né, a galera que é old school como a gente e também conecta com a galera nova. Então, acho que esse é um diferencial seu absurdo. Então, conta pra gente como é que você fez essa trajetória, né, para hoje estar em uma grande empresa, passado pelas maiores empresas, né, do Brasil, tanto indústria quanto empresa de tecnologia, e tá hoje, né, tão bem, né, e eu fico feliz de ver tua trajetória como amigo, como profissional, e o que você fez para chegar até aqui, sabe? Eu acho que vale a gente abrir aí a caixa preta, como a gente sempre faz, tanto no pessoal quanto no profissional aí. Conta pra gente. Então, comecei com 13 anos, né? Lá com montagem e manutenção de computadores, né? Na época da internet de escada, faz bastante tempo. E eu sempre assisti esses filmes de segurança, né? De hacker, só que não via possibilidade de trabalhar com isso, né? Era mais um hobby, alguma coisa assim, incrível, mas não via empregabilidade de fato, né? E aí eu comecei na área de infraestrutura, né? Suporte, manutenção, enfim. E comecei na área de infraestrutura e cheguei a ser gerente de infraestrutura na época. E sempre gostando da área de segurança da informação. E aí tinha um problema, né, de migração da área de infraestrutura para a área de segurança. Então tinha que descer muito a nível de salário, cargo, para a área de segurança. E aí eu fiz essa movimentação para a área de Blue Team, né, para a área de segurança ali. E consegui fazer essa movimentação, mexi ali bastante com proxy, com antivírus, com DLP, cheguei a mexer com firewall, enfim, com essas ferramentas de segurança defensiva. E conheci ali uma pessoa que, vamos dizer assim, foi até uma certa inspiração que eu tive, um cara que era líder dos arquitetos, né, de uma empresa que eu trabalhava, e ele manjava muito de segurança ofensiva, e segurança ofensiva já era uma coisa que eu estudava para teste de intrusão. E um dia ele falou uma coisa para mim, que
Se eu quisesse ser um cara bom de TI, de segurança ofensiva, eu teria que ser um resolvedor de problemas. Eu teria que resolver todos os problemas. E eu tomei isso como desafio, né, Fabiano? E aí, vamos dizer assim, que todos os problemas grandes da empresa de TI, eu queria estar, no mínimo, participando. Mesmo que eu não estivesse resolvendo, eu queria estar participando para aprender ali, né? E ter a produtividade, né, dentro da minha equipe, né? Dentro da equipe de cibersegurança. E aí eu comecei a fazer pen test, aí naturalmente de teste de intrusão, aí conhecendo um pouco mais, tendo um pouco mais de prática. Comecei a cuidar da parte de desenvolvimento seguro de software. Então comecei a aprender também desenvolvimento de seguro de software. E aí depois de pentest, Red Team, também trabalhei como Red Team também. E Threat Intelligence também, né? E aí juntei tudo isso e depois eu fiz uma migração para a cadeira de arquitetura de cibersegurança. E tô até esse momento como arquiteto de cibersegurança, né? Cara, mas você tá falando isso, foi planejado? Como que as coisas foram acontecendo? Porque quem tá nos ouvindo provavelmente tá numa transição ou pensa numa transição. A gente sabe como a área de segurança cresce a cada dia e naturalmente é mais fácil para quem já tá na área de TI, na área de tecnologia, na área de infraestrutura. E você fez esse caminho e tem visto muita gente provavelmente no teu time fazendo caminhos parecidos. Como é que foi o primeiro estalo ali? Tipo, cara, comecei a admirar, fiz uma primeira certificação. Você lembra para contar pra gente como é que foi isso? Aí e conheci essa pessoa, né? Essa pessoa tinha falado para mim que se eu quisesse ser um cara bom de segurança ofensiva, eu teria que ser primeiro um bom resolvedor de problemas, né? E aí eu comecei a resolver problema dentro do meu departamento e fora do meu departamento, né? Caçando problemas mesmo. Se colocando à prova disso, para ver se Sim. eu era um cara que poderia ser um cara bom de segurança ofensiva, né? Para ter o máximo possível de experiências diferentes. E aí, esse cara tinha uma certificação que era CH, e eu comecei a estudar para essa certificação, né? Que é a Certical Ethical Hacker da EC Council. Aí, depois da CH, eu fiz o EXA, que é o segundo nível dessa certificação da EC Council. E aí tudo autodidata. Você foi indo, foi estudando. Fui fazendo cursos, né? Eu fui economizando, né? Fui comprando os cursos, fui fazendo os cursos. E, claro, isso muitas vezes, por exemplo, eu estava em Blue Team e já começava a estudar a área de segurança ofensiva, ia fazendo paralelo ao que eu estava realizando, né? Para me tornar, até mudar de chave e movimentar para a área de segurança ofensiva. Cara, você tem dezenas de certificações como a maioria da galera. Então, vamos dizer assim, é uma área que você não para de estudar nunca, né? Você estava Sim. até me comentando ali nos bastidores que já tá para vir mais uma aí, já num nível até superior aí. Então, teve algum momento que você lembra de ter parado de estudar? Cara, é difícil. Uma rotina mais ou menos de umas 3 horas de estudo por dia, mais ou menos. Sempre. Sempre. Caraca, é isso. Não é fácil, mas vale a pena, né? Vale muito a pena. No final vale Legal. a pena, sim. Cara, como sempre aqui, né? A tônica do Cybercast é a gente vai de 0 a 100, vai lá pra frente e volta. E assim, todo mundo deve estar se perguntando pelo tema do episódio, é para você dar uma visão do que hoje faz realmente um arquiteto de segurança, como são os bastidores. Você comentou que tem uma coisa para mostrar pra gente, acho que legal a gente ir direto ao ponto e depois a gente vai detalhando. Pode ser? Pode. Vou projetar aqui. Eu preparei esse slide aqui para falar um pouquinho mais, né? Sobre as características aqui de um arquiteto de segurança, né? Que, no meu ver, aí são importantes, né? A gente tem 3 pilares aqui. A gente falou muito de estudo, né? Aí eu dividi, né? Estudo a respeito de novas coisas e gaps, e estudo em práticas, e estudo voltado para negócios e inimigo, né? Então, começando aqui de cima, acho que um arquiteto de segurança ele tem que ter uma visão de negócios, né? Uma visão estratégica. A arquitetura é basicamente, assim, falando de uma forma bem básica, né?
é a concretização da estratégia. Então a gente tem que garantir que a gente está fazendo alguma coisa alinhado com a estratégia da empresa, da companhia. Porque a gente tem as estratégias das áreas e a gente sabe que a gente tem um grande problema que são silos, né, organizacionais, que são os departamentos. Então, por exemplo, daquela comunicação de cima que vem a nossa estratégia fazer isso, a nossa missão é fazer isso, podem ter várias deturpações de vários tipos de departamento diferentes e vários objetivos diferentes que não estão atrelados ao objetivo final da organização. Então, o objetivo é a gente fazer isso, né? Garantir que seja aplicado de fato o que é a missão da empresa, né? E aí a gente tem também a visão holística, né? Essa visão holística que é uma visão geral, vamos dizer assim. Tem até o pessoal que compara, né? Pergunta, qual que é a diferença de um arquiteto e um engenheiro? O engenheiro seria ali uma pessoa mais especialista em uma coisa e uma competência ali. O engenheiro é o cara que, por exemplo, ele chega a interagir tecnicamente muito mais do que o arquiteto. O arquiteto é um cara de visão geral. É um cara que ele não é tão especializado em determinada coisa, ele tem uma visão geral, uma visão mais ampla. Até o pessoal fala, porra, arquiteto de PowerPoint, o pessoal brinca bastante, né? Com relação ao PowerPoint, mas uma característica aqui que tem que ser um cara com visão geral, né? Uma visão ampliada. Ele até pode saber de ferramenta ou executar, mas quem executa é o engenheiro. Isso, perfeito. Beleza. O engenheiro é como se fosse o especialista técnico ali de fato. E o arquiteto ele vai dar uma visão do cenário as is, que a gente fala que é o cenário atual, e o cenário to be, que é o cenário final para onde a gente vai, e ele se preocupa em desenhar o roadmap, que é o como isso vai ser feito. Então, por exemplo, eu desenho lá, o desenho da arquitetura, o cenário as is, como que está da forma atual, como isso vai ser feito, que é muito importante, como você vai chegar no objetivo, porque não adianta você chegar no objetivo e sendo que o roadmap não foi conforme o que está sendo decidido por arquitetura. Então, tem um jeito correto para aquilo acontecer, não é fazer a qualquer custo. Tem que ser daquele jeito, daquela definição, porque isso implica em questão financeira, enfim, em outras questões de suporte, de garantia do produto, de manutenção, manutenabilidade, enfim, tem outras implicações. Então, é importante ter essa visão do roadmap também, como isso vai ser feito. E aí, o arquiteto tem que ser um bom comunicador. E uma coisa surpreendente, assim, do que eu estava vendo, por exemplo, das características de arquitetos, antes não tinha entrada aqui de ser um cara que tem o conhecimento de um ethical hacker. Hoje é super importante, né? Conforme as ameaças vão aumentando, hoje a gente tem necessidade já do arquiteto de segurança ser um cara que tem o mínimo do conhecimento em segurança ofensiva. Por exemplo, o meu perfil, ele é um perfil pautado em algumas especializações, porque eu escolhi. Por exemplo, eu sou um cara de segurança ofensiva, posso ser um especialista em segurança ofensiva, eu dediquei, né, na minha carreira muito voltada à área de Pentest e Red Team. Eu sou um cara também, um especialista de desenvolvimento seguro e de Threat Intelligence. Então, eu foquei nesses 3 pilares. Porém, hoje, em arquitetura, eu uso muito essa parte de ethical hacker, né? Com relação, por exemplo, ao impacto das ameaças, né? A tentar identificar o que é prioridade e o que não é prioridade, né? Então, a gente acaba usando isso aqui, né? Esse skill aqui de ethical hacker. Até porque se você não tem essa visão do todo, como que você vai realmente garantir? Você mesmo disse no início, né? A arquitetura é a garantia da estratégia. Então, se você não tem essa visão de inteligência e de ethical hacking, fica difícil você realmente compreender isso bem, até ter uma troca com o pessoal de estratégia, né? Porque no dia a dia acaba rolando isso, né? Acontece de vir estratégia para você e você devolver e falar, cara, isso não é factível? Sim, muito. Rola essa troca Rola, com certeza. Ó, não vai viabilizar, ó, não vamos seguir, devolve. É isso mesmo.
Legal. Rola bastante. Então, hoje, de acordo com as ameaças que a gente tem, é muito importante esse skill técnico aqui. A minha especialização é muito voltada para isso, né? Então, isso me ajuda. O pensamento, né, criativo, né, tá ligado também a essa parte de criatividade, porque o ethical hacker é como se fosse uma arte mesmo. Então ele tem um pensamento criativo, né? Um cara que, por exemplo, ele contornar, dar um bypass, uma defesa, numa ferramenta, ele tem que pensar diferente, que é o pensamento fora da caixa, vamos dizer assim, né? Sim. Então é super importante esse cara ter essa skill também. E o senso investigativo, né? Sensitivo. Então, por exemplo, a gente está conversando com várias pessoas, numa conversa você sentir. Por exemplo, você toca num assunto, você vê uma pessoa, até se o cara for um cara que domina expressões faciais, entende, por exemplo, a energia. Tem cara, eu sou um cara de muita energia também, né? Então, às vezes, numa conversa, eu toco no assunto, você pode ter uma conversa com uma outra pessoa que você sente alguma coisa, um incômodo, ou que a pessoa não está querendo falar muito sobre aquele assunto. Então, tem esse lance investigativo que traz de forense. Então, isso é super importante para você. De repente, você tocou numa ferida e você tem que ir mais além do que isso. Cara, Tem mas que explorar. você falou uma coisa agora gigante, né? Porque assim, todo mundo que pensa, né, em arquitetura de soluções, nós estamos falando de algo digital, né? Você falou agora de algo off, né? Então, o que você está dizendo pô, beleza. Então, quando esse cara precisa ter esse instinto investigativo dentro de trabalhar com arquitetura, a gente está falando de questões offline também. Por quê? Porque o on e o off trabalham nesse sentido, porque Sim, no final do dia o atacante é uma pessoa, né, com interesses, e você sim, também tem total. essas ameaças que começam na parte offline, digamos, é isso, né? E investigativo no sentido assim, malicioso da coisa e Sim, no sentido não malicioso. Pode ter uma questão de política aí que o arquiteto tem que entender o que está no ambiente, né? Por exemplo, o ambiente está tenso, por que, que esse ambiente está tenso? O que está acontecendo? Então, tudo isso é importante para a gente tomar uma decisão, e porque a decisão tem que ser baseada em informações, né? Informações verídicas. Então, tudo isso ajuda. E a parte do engenheiro social, né? O rapporter, né? Que é você olhar, se conectar às pessoas, né? Olhar dentro do olho. E aí tem até técnicas, né? De você, por exemplo, é, gesticular, né? De acordo com a sua audiência, para quem que você está falando. Então, tudo isso tem a ver com a parte de comunicação. Então, isso é importante na hora que a gente faz uma apresentação ou tem uma conversa com o BP, um analista de negócios, ou o próprio business, né? Ou alguém dentro de TI. E aí, para a parte aqui desse pilar aqui do meio, a gente tem a parte de risco. Então, é importante você saber ali sobre risco, o mínimo ali de análise qualitativa, análise quantitativa. Então, o que a gente falou no episódio com o Joas a respeito de brand, de marca, risco reputacional, enfim, ter esse skill aqui é importante. E você ser um tradutor de impacto. Então, por exemplo, claro, eu sou um cara que é técnico, então eu estou mergulhado no skill técnico da coisa. E você vai falar com o negócio, você tem que traduzir para uma língua que o negócio vai entender, que o BP vai entender, que são pessoas que não têm, às vezes, tanto skill de TI, né? Ou de segurança e precisam entender de outras áreas, né? Então, você tem que traduzir o impacto e mostrar o impacto para eles de uma forma mais lúcida. A vantagem de você, por exemplo, ter o skill de ethical hacker é que às vezes você consegue fazer uma prova de conceito. Você consegue fazer, por exemplo, qual que é a minha vantagem? O que eu uso, por exemplo, eu não consigo me comunicar, ou eu estou vendo que eu tô me comunicando e a pessoa não está entendendo a profundidade do que, porque aquilo é sério, eu vou lá e faço uma POC. Eu faço uma exploração na hora para a pessoa ver ali por que aquilo é sério. mas Para tentar traduzir ao máximo e levar o sentimento da seriedade daquilo, né? um arquiteto mais, não vou nem dizer mais júnior, mas assim, um cara que ele é mais arquiteto e menos
nem você consegue ter esses 3 pilares aí, incluindo o ethical hacking, Mas isso é uma coisa fora, né? é um plus, né? É um plus. Se o É cara uma não coisa que tem, ele transcende. tem autonomia para falar, olha, time aqui de ofensivo gera para mim uma Sim, prova, total. ou seja, ele pode arquitetar literalmente isso para Pode levar pedir. isso pro C-level, para levar isso Sim, pro CISO, enfim, para conseguir, né, validar ou não algo que ele tá ali trazendo. sim, Isso perfeito. é o mais comum. É o mais comum, Você tá? consegue porque você já tem uma experiência, fala, pô, Isso. bicho, tá na minha mão, vou fazer. Por isso que eu quebro etapas, né? De repente eu precisaria desse skill, mas como eu já tenho na mão, eu já produzo, já passo para Tá. frente. Mas um cenário comum, um arquiteto teria que pedir para o pessoal de ethical hacker, pentest, red team, isso para produzir, para depois voltar para o arquiteto. Tá. E a gente tem a parte de requisitos de segurança, né? Que é muito core de arquitetura. O que é requisito de segurança? Por exemplo, eu vou fazer uma modelagem de ameaças. Eu vou desenhar ali um sistema, né? Como o sistema trabalha. Eu vou desenhar os ativos. Eu vou enumerar os ativos. Ali eu vou colocar todos os ativos que um determinado projeto, uma determinada demanda vai gerar. E aí eu vou produzir ali a análise do que seriam os pontos críticos, né? O que eu tenho que ter, por exemplo, enxergo que tem um ativo ali que precisa de uma proteção, por exemplo, um depara, vamos falar assim, quando está fluindo os dados, o fluxo dos dados. Por exemplo, tem uma conexão em HTTP. HTTP transfere os dados em texto plano. Eu preciso ter uma criptografia, eu preciso colocar um certificado, então eu uso HTTPS. Aí o HTTPS seria um requisito de segurança. Então, por exemplo, o que é interessante? Quando a demanda chega para um arquiteto de segurança, ele tem como se fosse uma lista ali no Excel com várias linhas de requisito de segurança. Então, eu peço, para esse projeto se concretizar, em nível de segurança eu tenho que colocar HTTPS. Em nível de armazenamento, em disco, eu vou colocar essas informações criptografadas. No banco vai ter que ter um hash. Então a gente vai colocando ali requisitos de segurança a serem cumpridos, né? E aí a gente coloca o dono do requisito como responsável. Então, para um projeto acontecer, existem esses requisitos de segurança. Aqui é um arquétipo aqui de liderança né? Ser uma liderança de referência, né? Dentro da equipe. Então, as pessoas precisam se espelhar, né? Falam que tem 2 tipos de influência que você pode fazer. Você pode fazer uma influência a nível positivo, como uma referência ali de alguém que agrega tecnicamente, profissionalmente, enfim, em segurança, e alguém que manipula. Então, eu prefiro ser o lado que estuda e pode agregar e passar conhecimento para a equipe, né? Do que o lado da manipulação, né? É aquela parte polêmica que a gente sempre traz aqui, né, nos episódios. Gerar essa autoridade independe do cargo, né? Depende do cargo. Então, existe a responsabilidade dos cargos, né? Táticos, gerenciais, diretoria, mas existe a autoridade naquele projeto. E determinado projeto você tem um squad ali, e aí, pelo que você está trazendo, o arquiteto ele é fundamental para ele direcionar isso e usar recursos de maneira adequada, né? Porque no final do dia, volta na questão que você trouxe, que acho que isso esclarece muita coisa, que é fazer a estratégia acontecer, né? Isso aí. E aí você tem que ser um bom influenciador, porque você vende ali, né? Suas ideias ali. Por que o Aldo definiu como arquiteto de segurança que tem que ser esses requisitos? Eu estou fazendo uma venda técnica, mas não deixa de ser uma venda. Então tem que ser um cara que influencia bastante a sua equipe, a equipe de cibersegurança e as outras equipes, né? Então os caras têm que te ver como realmente um bom influenciador. E estratégia, né? Estratégia porque a arquitetura é estratégico. E tem que ser sempre estratégico, né? Tem que ter sempre o porquê. Sempre pensar naquela parte do roadmap, como isso vai ser feito. Porque não interessa só chegar no objetivo, mas como isso vai ser feito. Então a gente entra no como, muito no como. Começa as perguntas. Qual tecnologia você está utilizando? Por que você está usando essa tecnologia? Baseado no quê? Então isso é muito importante. E aí ter pragmatismo, né? Que é você
Por exemplo, como você é um arquiteto, naturalmente, numa posição de arquiteto, você vai ser bastante questionado, né? Então você tem que estar convicto das suas ideias. Isso não significa que você não vai ouvir ninguém, você tem que estar de ouvidos abertos, mas você tem que ter certeza, ali um nível de certeza e continuar nas suas ideias, né? Porque com certeza vão se gerar vários ruídos no meio, para tentar, de repente, colocar que a sua ideia está errada. Então você tem que ter ali um certo nível de pragmatismo, né? É muito importante para você chegar num projeto importante e fazer isso aqui acontecer. E aquilo que foi uma pedra que eu cravei como fundamental ali na nossa conversa, que é resolver problemas, né? E fazer as coisas acontecer, né? Aquele senso de dono também é muito importante aqui também. Faz sentido. E aqui a parte, o primeiro pilar é ter os fundamentos, né? Então, por exemplo, Aldo, o que você mais estudou? Eu estudei muito redes, né? Protocolo, TCP/IP, Trim Handshake, modelo OSI, 7 camadas, Linux, sistemas operacionais, Windows, arquiteturas de sistemas operacionais, ferramentas também de segurança defensiva, né? Fundamento de segurança em camadas, tudo isso. A tríade CIA, né? De segurança da informação, tudo isso você tem que ter conhecimento. Cara, né? acho que o óbvio precisa ser dito, né? Acho que tem muita gente entrando na área de segurança, talvez direto para a área, e não passou, talvez, por desenvolvimento ou por sistemas operacionais, redes. O quanto isso te ajudou, né? O quanto isso é linear para a galera que está ouvindo, né? No sentido de, pô, eu preciso aprender adição, né? Soma e subtração para depois ir para equação de segundo grau ou não? Como que foi isso para você? O que acontece? Uma pessoa que não tem ali os fundamentos no nível adequado, por exemplo, o nível que é de arquiteto de cibersegurança, que é sempre questionado, se não tiver, vai ter que ficar voltando aqui. Então o cara vai ter que o cara não tem conhecimento em Linux, vai ter que ficar fazendo cursos de Linux, não tem conhecimento de rede, vai ter que ficar voltando aqui na parte de redes. Isso atrapalha muito. Com certeza todos nós aqui não somos perfeitos, então a gente volta aqui em alguns fundamentos, mas quanto menos a gente precisar voltar aqui, mais produtivo vai ser, né? Então, por exemplo, quais as áreas que você passa, as empresas, o porte das empresas, o nível de maturidade de cibersegurança das empresas que você, de repente você está no ramo que é o financeiro, que tem mais investimento, o apetite de risco é mais alto, é importante. Porque você está no financeiro, né? Onde rola mais dinheiro, onde se investe mais em cibersegurança. Então, o ramo também é importante, o que a empresa faz, o business da empresa, a missão da empresa, tudo isso é importante. E ajuda nisso aqui também, é você desenvolver, né? Lidar com mais pessoas, a experiência, a cultura da empresa. Tudo isso influencia aqui a você ter essa parte mais solidificada, né? Dos fundamentos, porque te força a você ser o melhor profissional, né? Tecnicamente falando, né? Culturalmente e tecnicamente falando. E aqui a gente tem conhecimento de novas tecnologias. Um exemplo, a gente falou ontem de inteligência artificial, né? Então, por exemplo, saiu o IA, cara, tive que ler um livro de 300 páginas só sobre inteligência artificial. Fico acompanhando notícias, né, do dia a dia. Eu vou lá, abro o Gartner para ver a estratégia do Gartner, o que o Gartner pensa, né, a respeito de inteligência artificial e leitura, né, e atualização frequente, né. É um ciclo que não acaba, né. Não acaba, cara. É do início ao fim, né. Diário. Cara, acho que você deu uma geral, né? Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre as principais skills e principalmente a atuação, né, do arquiteto de segurança, está muito mais claro agora. É claro que durante o episódio a gente vai falar um pouco mais. Quero que você conte aí os desafios do dia a dia, né? E realmente, como a gente sempre tenta, bastidores, né? E não tem jeito. Acho que a gente tem que conectar, né? Passada essa parte, acho que a gente precisa conectar isso com situações do dia a dia, né? Corporativas, etc. O que você puder trazer para a gente, acho que é legal a gente trazer cases aí de um desafio recente que você possa ter tido, onde todas essas skills tiveram que
ou grande parte delas tiveram que entrar em prática, né? Entrar em ato aí. Você tem algo que seja legal pra gente... Pô, beleza, a gente pegou tudo isso aqui, Fabiano, eu tive que usar a maioria, porque senão não ia resolver. Uma coisa que eu acrescentaria, baseado na sua pergunta, Fabiano, é que o arquétipo de liderança é muito importante para um arquiteto de cibersegurança. Praticamente você tem que ser um cara que é muito forte em humanas, porque, cara, o nível de conflitos que você exerce dentro da empresa, né? Porque você imagina, por exemplo, você quer implementar uma ferramenta de cibersegurança. Essa ferramenta de cibersegurança, de repente, vai causar impacto na operação de infraestrutura, na operação de redes, e aí você tem que negociar. E nada, por exemplo, na vida, né, a gente passa por isso. A gente tem que muito customizar, né, vamos dizer assim, alguma solução. Então, por exemplo, nada beneficia só 100% um lado. Então você tem que fazer escolhas, trocas, né? E aí, de repente, pegar algumas coisas que beneficiam a infraestrutura, colocar algumas coisas que beneficiam cibersegurança. E às vezes, por exemplo, você abrir mão de certas coisas que até o seu gestor gostaria. Porque assim, você tem uma gestão, você tem uma liderança. E muitas vezes você pode até ponderar isso de uma forma que seja uma forma que não tenha isonomia, né? Vamos dizer assim, né? Que seja uma forma que não beneficia nenhum nem outro. Tem um julgamento, vamos dizer assim, um julgamento justo, vamos dizer assim. Sim. Até para você não ter problema com os outros arquitetos, né? Porque você se relaciona muito com os outros arquitetos na infraestrutura, desenvolvimento. Então, para você ter uma moral, para você não continuar exercendo ali seu voto de uma forma que todo mundo saiba que está sendo exercida de uma forma que não é política, que é ética e é real, você tem que sempre prezar por isso, né? Você tem que prezar por isso. Então, às vezes, vai vir até não inesperados, né? Por exemplo, não é totalmente o que a área que, de repente, você está atuando vai querer fazer acontecer dessa forma, você tem que fazer objeções, né? É como se fosse um grande senado, vamos dizer assim. É complicado, né? Você tem que fazer ponderações ali, você tem que, às vezes, perder uma batalha para ganhar a guerra, e você tem que saber ali os momentos que você vai bater ali mais forte e falar, não, isso vai ter que acontecer em cibersegurança porque isso é mais importante. Você falou muito sobre prioridade. Só que você vai ter que ter um momento de saber de falar esse não para um arquiteto de infraestrutura, de um arquiteto de integrações, um arquiteto de aplicações, porque ali é como se fosse um comitê, né? Cada um tem um voto. Isso, exatamente. Eu acho que é legal você trazer um case. Quero que você traga um case. Tipo, cara, teve um desafio X, o projeto era Y. Mas antes disso, conta pra gente o que é o mais comum no mundo ideal. Eu sei que hoje você está dentro de uma estrutura bastante robusta, mas você passou por outras, o que você puder falar, do que você considera o mundo ideal de time, né? Você falou tem outros arquitetos. Conta pra gente ter uma ideia, né, desse cenário, porque muitas empresas ainda estão montando times ou não têm uma noção de como isso acontece. Não só hierarquicamente, mas para a gente ter uma noção de escopo e dessa troca no dia a dia. E o quanto isso é dinâmico, o quanto isso... não, eu tenho um processo mais lento, porque eu acredito que quanto mais dinâmico e quanto mais processo bem definido, melhor eu tenho de resposta, principalmente a incidente, porque isso não pode ser tão burocrático, né? Porque o atacante não tem burocracia para fazer acontecer, né? Sim, é um exemplo que eu posso te dar, por exemplo, a gente tem uma área de inovação, né? E o que acontece? Por exemplo, eu sou um arquiteto. Eu posso causar fricção nesse processo. Mas o mais importante é o business. Eu estou sendo pago ali pelo business. Então eu tenho que fazer acontecer o business. Eu tenho que respeitar o time to market ali para o lançamento das coisas e entender essa parte de negócio da empresa, na estratégia da empresa. O que vai ser feito e por que vai ser feito. E porque é importante para a empresa, a gente tem que atuar não mais com o cara que diz não, mas o cara que viabiliza.
Então, assim, o pessoal pergunta, isso aí vai entrar esse projeto, Aldo? Aí eu falo, depende. Por que depende? Ele pode entrar dessa forma, da forma correta, a forma com segurança. Então a gente tenta viabilizar. Por exemplo, agora a gente está falando muito de inteligência artificial. E aí, por exemplo, sabendo da quantidade de coisas que a gente tem para fazer, a gente tem a analisar, o que eu fiz, por exemplo, como uma estratégia que está tendo resultados legais, né? Peguei uma pessoa de inovação dentro da área de inovação e transformei no Security Champion. Então, por exemplo, todo projeto de inteligência artificial, ela desenha ali o fluxograma ali do processo, do caso de uso dessa inteligência artificial, né, após ser conferido com o fabricante da solução de inteligência artificial, e ela faz uma modelagem de ameaças. Então ela já coloca ali os requisitos de segurança do que ela pensa, né, as possibilidades de riscos ali de segurança, e eu reviso só no final. Então vamos dizer assim, ela já traz tudo pronto para mim. Os casos de uso, o que vai ser feito, né? Ela desenha todo o processo, e aí eu tenho uma reunião muito rápida com essa pessoa ali para ver o resultado do threat modeling, e aí eu vou lá e só corrijo. E o que é interessante, eu estou formando alguém dentro de inovação, mas a minha ideia é praticamente ter um security champion em cada área. Só que esse security champion não precisa ser uma pessoa que fica ali 100% tomada com assuntos de segurança. É part-time, vamos dizer assim, né? Então, uma pessoa que vai dedicar 30%, 40% do teu tempo com questões de segurança. Uma pessoa que tem um pouco mais de skill em cibersegurança. Então, consegue ser um braço meu. E aí o Aldo não precisa parar para ir lá em inovação e tocar toda uma modelagem de ameaças que seria X horas por mês, né? Que eu não vou ter condição de fazer, porque eu sou só um. Eu consigo criar ali embaixadores ali, né? De segurança, vamos dizer assim, agentes de segurança. E eu consigo espalhar o conhecimento, né? Consigo provocar essa cultura dentro da empresa. Então, esse é um case que está acontecendo muito. A gente tem muito projeto de inteligência artificial, né? De várias soluções diferentes, de vários fabricantes diferentes, de várias aplicabilidades diferentes de inteligência artificial. Isso tem dado muito certo. Cara, muito, muito legal. E assim, antes de quero que você conte do time, né, dos arquitetos, tudo que é composto, mas você citou uma coisa que é formação, né? Então você identificou ali um potencial talento, e que bom que você conseguiu isso dentro de casa, mas nem sempre a galera consegue. Então, como a gente sempre tenta ajudar, falar de um parceirão nosso, que é a Dint, que ajuda a formar profissionais, né? Mais de 20 anos no mercado, fundado aí pelo mestre Robson, né? Que tanto conhece. Então, a Dint hoje, além dessa formação que já é tão conhecida pelo mercado nas principais certificações, é um parceiro que a gente indica para empresas como a que você atua, muitos outros que já passaram por aqui, nessas 3 verticais, né? A primeira é educação, indo das principais certificações do mercado de preparação, a IC-Council, entre outras, até mesmo pós-graduação, passando pela vertical de serviço, consultoria, que são fortíssimos, estão uma estrutura de ex-alunos, instrutores e profissionais de mercado. Então, estamos falando de mais de 20 pessoas realmente de alto nível nessa divisão deles. E a terceira divisão de tecnologia de ferramentas, né, emergentes, que atuam nesses mesmos projetos. Então, assim, quando a gente fala de infraestruturas críticas e defesa para infraestruturas críticas, a gente sempre fala da Adint aqui, porque é esse desafio, né? Formar a prata da casa é lindo, é o que toda empresa precisa fomentar, como você está fazendo brilhantemente aí, de cultura, de dar oportunidade, mas às vezes o negócio está pedindo um crescimento acelerado e eu preciso buscar profissionais, né, qualificados. Então, a gente tem muitos cases aí nesse sentido. Então, acho que é legal a gente trazer isso, porque a ideia aqui é ajudar também quem nos assiste, fala, tá, e aí? Pô, queria ter o mesmo case do Aldo, mas não tenho dentro de casa, como eu faço? Então, essa pode ser uma opção para buscar, né? Então, os caras têm esse mote aí de treinar, certificar, e a galera já sai realmente empregada, porque existe uma carência muito grande, né? Cara, vamos lá. Você deu uma resposta muito boa, mas a gente ainda quer ter essa visão melhor.
Conta pra gente. Então, você tá ali num time, quem são seus pares, quem que tá acima, quem tá abaixo, num projeto, como que esse squad é colocado, ou não, não é por projeto, Fabiano, não, é por demanda, é constante. Conta um pouco pra gente desse cenário. É, basicamente, por exemplo, vou dar uma ideia para você, né? A gente tem a área de negócio se comunica ali com o BP, é um analista de negócios, né? Ele que faz a interface com o negócio, da TI com o negócio. Então, esse BP, quando chega uma demanda, um projeto, chega na mão desse BP. Esse BP ele procura o arquiteto ali de soluções. Então, a gente trabalha com várias torres de negócio dentro da empresa e, basicamente, a gente tem um arquiteto de solução por cada torre, por cada unidade de negócio, vamos colocar assim. E esse arquiteto de solução, ele cria um documento que a gente chama de documento de solução, né, da demanda do projeto. Então, ele documenta ali toda a necessidade, começa com o requisito funcional, né? Ele coloca o caso de uso, qual que é a expectativa, o objetivo daquele projeto, qual que é a premissa. É basicamente uma montagem de um termo de abertura junto com uma documentação do projeto, quais os entregáveis, o que vai ser considerado sucesso. E aí, junto com esses requisitos funcionais que ele desenha ali os casos de uso, a gente coloca também a avaliação de riscos. Então, a gente tem a parte de riscos detectados, riscos mitigados e riscos que foram mitigados, mas são ainda persistentes, né, num certo nível. E ali pode ter uma assinatura, né, de um responsável ali, sabendo, ou a aprovação do comitê. Aí a gente coloca também um desenho da arquitetura, né, um desenho detalhado, um desenho superficial, coisas básicas ali, por exemplo, quem vai dar o suporte na ferramenta, como vai ser o SLA de atendimento, se a solução vai ter backup, como que vai ser a monitoração da solução, quem são os responsáveis, né? Pela parte de atendimento dos chamados, do que essa solução vai gerar, né, de demanda ali posteriormente, hora que for implementado. Então é uma documentação do projeto, da demanda toda, né? E isso passa num crivo de um comitê de arquitetura. Então existe um comitê de arquitetura e existem ali, fora os arquitetos de solução, que é um arquiteto de solução por negócio, existem os arquitetos de domínio. O que seriam os arquitetos de domínio? São arquitetos especializados em cada coisa. Por exemplo, eu sou o arquiteto de domínio de cibersegurança, mas existe um arquiteto de domínio de infraestrutura, existe um arquiteto de domínio de SAP, existe um arquiteto de domínio de negócios. O arquiteto de negócios ele está alinhado à estratégia da companhia. Então, ele faz todo alinhamento, ele traz a estratégia para os outros arquitetos. O arquiteto de domínio e o arquiteto de solução. Então, basicamente, o arquiteto de solução ele cria essa documentação e eu, como arquiteto de domínio, eu vou lá dentro dessa documentação e falo, você tem que colocar esses requisitos aqui de segurança. Então, muitas vezes eu tenho um checklist ou eu faço uma modelagem de ameaças ali dos projetos e das demandas, e esse arquiteto de solução, ele documenta ali, né, dentro do documento, ele documenta ali nessa DAS do projeto, e aí eu posso até, de repente, opinar assim, ó, eu acho que você deve falar com o arquiteto de infraestrutura, porque tem um gap aí que eu estou vendo de infraestrutura. E cada um tem como se fosse um voto, né? Um poder de voto para aquela demanda passar no comitê. É isso que eu ia perguntar, se tem um poder do não. Sim, tem o poder do não. No sentido de... No sentido de cara, beleza, ó, 3 arquitetos votaram sim para o projeto, apresentaram seus requisitos, mas você, como arquiteto de segurança, falou, cara, ó, é não para continuidade, sim, porque tem um risco considerável. Aquilo ali, alguém vai olhar para aquilo de uma maneira superior, top-down, vai falar assim, cara, não, mas isso aqui é muito importante, vamos assumir o risco e boa. Ou já existe uma premissa de que se eu tenho não, isso precisa recalcular a rota e ajustar?
Então, a gente tem um processo, é importante falar, né? Não só sobre arquitetura, mas tem uma coisa-chave também, que é importante a gente frisar. A gente tem um processo de governança, se chama Jornada da Demanda. Então, por exemplo, tem não só essa avaliação técnica, mas tem todo um estudo além do business case, enfim. Você tem que comprovar ali que você tem a verba para o projeto, de onde que está saindo a verba, quanto que é a verba, se estuda ali, se realmente aquela implementação vale financeiramente a pena, quem são os aprovadores, enfim. Então, assim, tem coisas que negócio pode chegar e falar, eu preciso daquilo mesmo sabendo do risco, mas o risco já fica mapeado. Então, pode rolar uma carta de risco, tem as pessoas ali que, claro que um analista não vai poder assinar, mas um gerente ou um diretor vai poder assinar essa carta de risco, dando ciência ali, né? Então, tem uma certa hierarquia que assinaria a carta de risco. Mas o normal acontecer é normalmente ter um veto de um arquiteto. Pode ser, por exemplo, arquiteto de cibersegurança. Deu não. Já aconteceu várias vezes. Um arquiteto de infraestrutura deu não. Aí volta para a prancheta para o arquiteto de soluções desenhar uma solução que adeque aquilo que o arquiteto está pedindo. Sim. Então, basicamente seria isso, né? O arquiteto ele pede a modificação e volta para a prancheta o arquiteto de solução, e aí, com certeza, nesse momento, até chegar ao comitê, vamos dizer que ele alinha de maneira off no comitê. É como se fosse o Senado mesmo. Então, por exemplo, o cara que dropou, por exemplo, o cara de segurança que dropou, ele veio falar comigo, marcar reuniões para adequar e falar assim, você está confortável com essas mudanças que eu estou fazendo e estou promovendo para esse projeto seguir? Show. E aí tudo isso é negociável, né? Vamos dizer assim. No final do dia todo mundo quer viabilizar, porque todo mundo quer viabilizar e ter um senso comum ali. E nesse meio, cara, assim, eu fico sempre... acho que todas as empresas passam por isso, né? Quando a gente fala de ferramenta, pô, vamos adotar uma nova ferramenta de IA, vamos trocar o software da empresa, vamos trocar, sei lá, devices, o que seja, né? Eu acho que isso é não necessariamente mais fácil, mas isso passa por um crivo do que o ambiente precisa, ou do que a estratégia precisa, e aí vocês determinam e etc. Né? Não cabe uma execução de algo, é uma implementação. Quando a gente fala da execução de serviço, né? Então, as grandes empresas, como vocês, por exemplo, lá, vocês têm um time grande. Como que é medido o que vale a pena fazer dentro de casa, né? Que a gente tem visto muita empresa que o próprio core business às vezes é dev, mas terceiriza uma parte de dev, né? Sim. Então, como que vocês medem isso? É só budget? É tempo de equipe alocada? Por quê? Porque vocês conhecem muito. Pô, nada melhor do que vocês mesmo conhecendo o próprio ambiente. Só que vocês estão inseridos nessa porrada de demanda que o negócio está pedindo. E aí tem execuções ali para fazer de serviço propriamente, de defesa, do que seja. Tem parte terceirizada? É pontual? Como que isso rola? Vamos dizer assim, que isso depende, né? Cada negócio é um negócio, né? A gente avalia tudo financeiramente, estrategicamente. Claro que estrategicamente o que a companhia quer fazer é muito importante, né? A decisão de negócio. Mas às vezes a decisão de negócio pode ser revista. A gente pode falar, ó, é importante rever a decisão de negócio. Mas a gente avalia tudo isso. Por exemplo, os capabilities, né? Que a gente falou no episódio de Red Team, é importante para a gente ter um assessment e saber em qual momento de maturidade aquela área está. Então a área às vezes quer comprar uma Ferrari, mas ela não está no momento ali de comprar uma Ferrari, está no momento de ter uma HRV. Então a gente consegue detectar isso em arquitetura, com os frameworks, né, com os capabilities, e a gente consegue sinalizar, esse não é o momento correto de vocês quererem comprar uma Ferrari. Por esse motivo, um motivo financeiro, um motivo de pessoas, um motivo de estratégia da companhia, é um motivo que não, de repente, não se provou ali o business case de maneira efetiva, que aquele vai ter o ROI, enfim, né, vai ser o melhor custo-benefício para isso, e está se provando ao contrário. Sim. Então, tudo isso é levantado, né, os riscos, dependendo dos riscos também, né, o risco residual que fica, depende também do apetite de risco da companhia. Então, tudo isso é levado em conta, né?
de se eu vou terceirizar, se eu não vou terceirizar, tudo isso é estratégico. E a gente acaba oferindo bastante nisso, né? Sim. Cara, a gente citou isso e eu lembro do nosso parceiro, que é a QD7 Cybersecurity, que a gente fala deles aqui justamente por essa capacidade, né, de vir de um background de, cara, atender grandes empresas, médias e grandes empresas, principalmente desde a infraestrutura, passando por tudo isso que a gente está conversando aqui, e agora a gente está falando já em computação quântica no sentido de criptografia, alto nível de capacidade computacional e a segurança. Às vezes você ter isso dentro de casa, você fala, pô, faz mais sentido olhar para uma empresa que está muito focada nisso, né? Como você colocou, trago esses caras, eles me ajudam num pedaço ou assumem parte disso e me ajudam com segurança compondo com o meu time, né? Então, mais uma dica que a gente traz aí de uma empresa que a gente confia muitíssimo, projetos robustíssimos que os caras já têm como case, né? Tem lá no site dos caras. Então, acho que vale a pena a gente comentar isso também, porque, cara, ninguém faz nada sozinho, né? Às vezes as médias, as pequenas ficam ali tentando imitar as grandes e mal sabem que as grandes têm, como você está colocando, avaliando momentos, fala, não, aqui faz sentido. Tanto é que a gente vê tantas aquisições hoje, né, de startups nesse sentido para compor algo que aquela grande não vai ter a velocidade. Ou se tiver a grana para fazer, o timing que isso vai se concretizar é muito grande. Então faz mais sentido eu terceirizar ou eu adquirir alguém, né? Então se as grandes estão fazendo isso como estratégia, as outras também devem pensar, porque é o mundo do as a service que já está tão aí, né, que o CAPEX e o OPEX a gente tem que olhar para isso. E eu acho que é isso que você trouxe que faz muito sentido. Acho que por isso que eu quis comentar. Cara, vamos pra parada polêmica que sempre tem que ter aqui, porque para fazer valer o tempo da galera. É assim, não precisa ser do teu trabalho atual, mas pegando ali como os últimos anos, mercado, você já passou por várias empresas, você conversa com muita gente, conhece muita gente boa. E assim, eu acho que hoje, estudo de caso até melhor do que os de sucesso são os de insucesso, né? Eu acho que a gente precisa quebrar essa cultura, no sentido de só falar de coisa do mundo perfeito. Então, assim, o que você pode contar pra gente? Acho que a pergunta é, o que hoje é o maior complicador, né, para as coisas não acontecerem do jeito que tem que acontecer, né, com os times, com a arquitetura de segurança, para a segurança realmente ser mais efetiva, né? Então, a gente já falou muito de pessoas, de processos, de tecnologia, mas na prática ali, nas trincheiras, o que você acha que hoje pega, que seria o número um, número dois, que é para a coisa destravar e ir para um outro nível? O que eu posso citar como exemplo, que eu vejo muito acontecer, por exemplo, no mercado de trabalho, até a gente viu aqui em conversas de outros podcasts, né? O que é muito claro. A gente tem muito essa situação de silo de segurança, né? O silo das áreas, por exemplo. Várias áreas, por exemplo, com informação, e esse silo de passar essa informação, compartilhar essa informação, não é passada para as outras áreas. Por exemplo, uma área detém de uma informação que as outras não detêm. E isso não é compartilhado. Ou uma área tem uma estratégia que ela não compartilha com as outras áreas e que não está de acordo com as outras áreas. E, de repente, não é uma estratégia nem da companhia, da empresa. De repente, tem uma área com uma estratégia, com interesse em fazer alguma coisa que não é interesse da companhia. Isso é muito claro e acontece muito. Está desconexo ali da estratégia da companhia. De repente, uma área quer fazer alguma coisa acontecer completamente avesso do que a companhia tem de estratégia para acontecer. E isso é uma coisa que a arquitetura busca quebrar, né? Entrar nesses silos, nessas áreas. E aí toda essa parte de comunicação, dos comitês que acontecem entre os arquitetos para debater, para conversar sobre isso, expõe, né, essa realidade de cada vez mais o que é o objetivo, o que é a missão da empresa, qual que é o caminho certo, qual que é o caminho incorreto. Então, por exemplo, até essas questões, por exemplo, das demandas e projetos que não passam,
que eu falei ali que tem uma negativa, eles são expostos. Expostos de uma maneira assim, da maneira correta, né? Na dose correta, para ter lições aprendidas ali, para falar, pessoal, não, nós não estamos indo nesse caminho por causa desse motivo. Então, tudo isso é conversado ali novamente, a estratégia é trazida à tona. Então, isso é muito, muito comum. E eu vejo que muitas empresas que não têm esse departamento de arquitetura e que não tem esse comitê, isso tudo fica numa conversa que não existe, que não funciona de fato ali. Então, tudo isso é trazido, por exemplo, no meu exemplo, no comitê, né? Então, a gente fala, pessoal, não é esse caminho. É a parte da comunicação que falta nas empresas. Então, tudo isso parece uma coisa besta, mas é uma coisa que acontece muito. Esse alinhamento, né? Porque as áreas que são as áreas operacionais, cada uma tem um desejo. E cada uma quer fazer aquilo de A a Z, aquele desejo de A a Z. E aquele desejo de A a Z, às vezes, não se encaixa na realidade de uma companhia, do que ela pensa estrategicamente o que é objetivo. Eu vou ter que tirar ali o de A a Z, fazer acontecer algumas coisas, mas baseado numa ponderação, né? Então, por exemplo, para cada projeto eu vou usar um critério de ponderação. Um projeto pode ser mais importante que segurança. E em outro projeto, segurança não é o mais importante. Pode ser o nível de ponderação 3. E infraestrutura e integrações ser mais importante. Então tem que ter esse feeling, E né? você acha que o gap está nesse alinhamento inicial? Você acha que nem todo mundo que está no projeto tem essa clareza? E aí tem problemas com isso Eu acho que é a cultura, né? A cultura de silos, né? Que a gente tem departamentais, né? Por exemplo, o que acontece? O gerente ali da área, ele vai querer seguir um objetivo ali do que ele pensa que é melhor para a área dele. Só que o que ele pensa que é melhor para a área dele pode estar contra uma questão de segurança. E, de repente, a gente explanar o porquê aquilo é errado, inadequado, e a gente fazer a conscientização daquilo. Só que não só o fator de falar não, né? De fazer aquilo ser viável, de acontecer ali, transformar aquilo, falar, ó, vamos fazer diferente, vamos fazer dentro dessa forma, que se encaixa na estratégia da companhia, Cara, né? Que gaste menos dinheiro. sim. Ali, às vezes, uma coisa que está se fazendo um projeto ali que vai ter um custo, vai ter um retrabalho, e não vai ser feito da maneira correta. Por causa de um time to market, a gente consegue ajustar isso. Qual é a direção da empresa, né? Então, quebrar esses silos é muito importante para a arquitetura, né? O que eu acho mais importante em arquitetura é que a gente começa a quebrar isso aí, né? Então, né? Uma dica aqui para a galera de um parceiro nosso que é a Inspira Capital. Justamente que quando a gente fala de cultura, né? Cultura organizacional, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de tático, gerencial. E a gente vê que todos os episódios que a gente fala aqui, quanto é a necessidade de melhorar essa comunicação, esse alinhamento estratégico, né? Então, os caras, eles são o braço direito aí dos gestores, tanto com consultoria, mentoria, liderança, principalmente botando a mão na massa, né, de um back-office ali para empresas tech, né? Então, é bem interessante o trabalho deles. Justamente nesse sentido de que muitas vezes os silos estão mergulhados, isso vale para áreas tradicionais da empresa. Se os silos de segurança ou de TI propriamente, né, do mundo tech, da própria empresa, estão mergulhados cada um, mesmo conectados às vezes no mesmo projeto, imagina o resto da empresa. Imagina o cara lá que vai aprovar, dar a canetada no budget, se não, ele não tem a noção que a galera está há meses trabalhando numa definição de algo que é importantíssimo para o andamento. E fala, cara, não, olha, peraí, subiu 30% e ele está olhando os 30%. Enquanto o cara de segurança está olhando a melhor camada de segurança. Enquanto o cara de infra, de redes, ele está olhando performance. Então, esse casamento, esse alinhamento, às vezes precisa de uma ajuda externa, né? Então, é um pouco do trabalho deles, né? Tem várias coisas envolvidas aí, voltadas para a empresa tech, mas é um dos, né, serviços que eles ajudam as empresas de tecnologia justamente nisso, porque não tem jeito. Quando você se aprofunda muito, é o que você está trazendo, né?
cada um no seu silo, cada um na sua... E tá certo, né? Pô, esse é o meu escopo, eu preciso entregar. Mas quem que vai capitanear isso? Então é muito o trabalho dos arquitetos, mas chega uma hora que tem um ponto de interseção que a gente sempre traz aqui, né? Pô, mas o C-Level que é isso, ó, a gente passou para ser, mas travou ali, que é a área de negócio, né, com a área de tecnologia. E aí isso me lembrou uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores esses dias, né? Você comentando que, pô, eu gostava de almoçar com o pessoal onde eu trabalhei, cada hora com uma galera. Antes eu almoçava só com a galera da minha área. E eu lembro que muitos anos da minha vida eu fui executivo de vendas para empresa de tecnologia. E normalmente a galera de vendas almoçava com a diretoria, com a gerência, e eu, cara, eu falei, pô, eu preciso inicialmente, em todo lugar que eu entrei e gostava de me relacionar com todo mundo, sem bolhas, eu almoçava muito com a galera da área técnica. E qual que era o comentário da hora do almoço lá no PFzão? Era falar mal dos vendedores, falar mal da diretoria, da gerência, por quê? O comentário era o mesmo, e eu queria saber se isso ainda segue. Cara, os caras estão viajando, olha o que os caras querem, olha a premissa desse projeto, olha o que estão prometendo, a ferramenta não entrega, pô, fizemos uma POC, a POC vai até a página 2. Então ali, né, no caso, eram empresas de serviço, né, vendendo ali coisas para outras empresas, mas internamente a gente sente que é parecido, né? Então, o Sim. que você acha? Aí, acho que a gente vai bater de novo na tecla que você trouxe, cultura, né? O que hoje você vê que você fala assim, cara, uma coisa prática para, né, pode ter um gestor nos ouvindo, ou até mesmo a galera da área técnica que eu acho que é o nosso maior público, que está botando a mão na massa ali, na sofrência no dia a dia. O que esse cara pode fazer? Porque no final do dia ele está preocupado com o emprego dele também. Até onde ele pode ir de uma maneira segura internamente para falar para a gestão dele, cara, ó, porque todos eles têm a visão. Esse é o ponto. Eu acho que a galera que está botando a mão na massa sabe o que pode ser resolvido, o que precisa ser ouvido. Mas a questão é o como. Como você já viveu isso e está agora, eu diria que eu acho que você está no meio, né? O arquiteto ele está no meio. Você não está ali na execução, na engenharia, você também não está na gestão, mas você está no meio disso que é a arquitetura. É essa visão que eu tenho. O que você acha prático assim que você podia dar de dica para a galera? Falar, cara, olha, você pode assumir tal posicionamento ou tal comunicação que vai ajudar pro cara não se frustrar, né? Porque acho que é frustrante no dia a dia você ver o errado e não conseguir mover nada, né? É uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado bastante, que me ajudou, né? Tem me ajudado, me ajudou bastante e tem esclarecido muito. Eu mando pílulas de segurança por e-mail. Então eu mando pílulas de segurança para toda a TI. Começa a disparar. Por exemplo, eu fiz um Boa. checklist. Vou dar um exemplo. Tem um projeto de câmeras rodando na companhia. Tem um checklist de riscos, colocando todos os riscos do que pode acontecer com câmeras, riscos de segurança, todos os requisitos de negócio. O que seriam requisitos de negócio? Perguntas. Perguntas assim: por que eu vou colocar uma câmera? Qual o problema que essa câmera visa resolver? É algum compliance? É algo regulatório? Não é alguma coisa de comportamento? Alguma coisa se passou, um incidente que já houve? Né? Para descobrir. Então, são perguntas para ir no fato do que está incentivando a acontecer aquele projeto. E requisitos de segurança. Então, por exemplo, essa câmera vai ter que ter um usuário que não é um admin, um usuário padrão. Essa câmera ela vai ter que estar ligado num sistema de câmera gerenciado por um sistema central. Essa câmera não vai poder ser publicada na internet, é só interno. Quem vai ter acesso a essa câmera? O controle de acessos vai ter que ser feito. O IDM vai gerenciar quem vai ter os acessos, são colaboradores, prestadores de serviço, e em que momento o contrato vai estar válido desses caras que vão acessar essas câmeras, qual que é a retenção disso, o backup dessas imagens. Entra numa parte regulatória ou não, é algum regulatório para cliente, ou é uma necessidade da empresa, enfim, são vários requisitos, são várias perguntas que visam, né, ser respondidas para eu colocar um requisito ali de segurança. Então, por exemplo, eu desenvolver um checklist desse, eu deixo numa área onde todo mundo tem acesso para fazer leitura. Cara. Então, o que acontece? Por exemplo, vai ter um checklist de câmeras, vai ter um checklist de segurança de APIs. Então, como eu desenvolvo uma API?
Aí vai ter o protocolo, que é Muito bom. seguro, se vai ter autenticação, como essa API deve ser desenvolvida, quais os parâmetros que essa API deve usar. O Swagger não deve ficar exposto para a internet, tem que ficar documentado internamente. Quem vai checar isso vai ser o Security Champion, que é dos verbos ali que está escrito essa API, que foi desenvolvida. Quem que vai fazer a checagem, como se fosse um teste de pen teste ali em cima daquela API, quem que vai ser o responsável por fazer essa validação. Então a gente vai criando vários documentos e vai disseminando em pílulas. Cara, animal. Então eu vou mandando ali um PowerPointzinho, mesmo desenho, e vou mandando para os gerentes, para toda a equipe de operação. E aí é natural acontecer alguém levantar a mão e falar: Aldo, não concordo de repente com alguma coisa que foi colocado do seu checklist. E essa discussão é super E saudável, essa cara. discussão é super saudável. Animal. Pode acontecer no momento, de repente, Sim. de você estar indo almoçar com alguém, ou no momento durante o dia, e aí eu já vou antecipando as ansiedades de segurança e já vou colocando ali um baseline, né? Cara, Então, para câmeras, para inteligência artificial, para novos softwares que são desenvolvidos, você tem que usar o SSO, você tem que usar o MFA, e aí eu vou colocando os requisitos já, né? cara, e faz muito sentido isso partir de cada profissional, de cada área, de quem tá botando a mão na massa. Porque quando a gente fala de criar um playbook, né, que é algo mais estático, que para segurança acho que não dura muito tempo, você precisa sempre atualizar, mas você está criando um repositório, algo vivo, né, Sim. de comunicação e sem tanta fricção, né? Eu acho que isso independe de autoridade. Às vezes o cara fica com receio e fala, pô, vou mandar um e-mail para a empresa inteira, como que meu gestor vai ver? Peraí, cara, você está mandando um alerta do teu trabalho, algo preventivo, não é uma diretriz, mas é um alerta e faz total sentido, né? Fora que eu, pô, pensando como colaborador, eu recebo um e-mail do Aldo, arquiteto de soluções, de segurança, ou recebo um e-mail do RH dizendo a mesma coisa. O que tem mais peso? Então, por mais que a gente espere, né, acho que o mundo comum, né, até pouco tempo atrás ainda acontece muito, você tem ali o gestor de TI mandando as diretrizes, tal, aquela coisa que ninguém lê. Quando você transforma isso em algo mais vivo, entre áreas, entre silos, como você está tratando, dentro do projeto ou fora, eu acho que o nível de atenção para essa informação também muda. Porque depende de quem tá vindo. Peraí, o Aldo tá todo dia olhando aquilo ali, bicho. A vida dele é aquilo ali. Então, se o cara tá mandando, eu preciso olhar para aquilo. E também uma forma de você se expressar, né? Porque você tá ali, às vezes, muitas vezes fechado na execução, na arquitetura. A empresa não tá vendo exatamente o que você tá fazendo. E aquilo faz muito sentido. Achei sensacional, gente. E é uma maneira de você ser transparente. Sim, Você está colocando sua ideia, você está colocando assim, galera, quem é que não concorda com isso? Manifeste-se. isso. Você está sendo democrático Sim, de colocar a minha ideia é isso por tais motivos. Você está sendo claro e você está ganhando ali confiabilidade, né? sim. Você está sendo, por exemplo, você está com uma figura ali, não que você esteja ali sendo ditador, mas você está colocando a minha ideia é isso por causa desses motivos. Tem alguém que não concorda com isso? Pode se manifestar, vir falar comigo, fica à vontade. Inclusive, as áreas operacionais, por exemplo, de cibersegurança, eu peço sempre para eles revisar. Eu falo, ó, o meu documento inicial está aqui, o que eu penso a respeito disso, meu checklist está aqui, checklist de segurança de Kubernetes, como que eu tenho que configurar o Kubernetes, por exemplo. Está aqui, se vocês precisarem, vocês podem editar o documento. Então, por exemplo, eu coloco, imputo também a responsabilidade dentro da área operacional. Então, é uma comunicação que eu tenho Sim. com a área operacional. Excelente. É um combinado, né? Então, dessa forma, eles ficam contentes porque a gente está implementando coisas ali que eles pegam no gap no dia a dia, o SOC, ou tem um incidente com problema em relação a isso, e o pessoal sabe que a gente está melhorando ali gradativamente a maturidade de cibersegurança, né, dentro da companhia. Cara, excelente. Eu acho que a gente cumpriu até aqui muito bem. A gente está chegando no final. Tem uma última pergunta aí importante. O tema é a importância, né, da arquitetura de segurança, né, para o negócio. Então,
deu para ver o quanto você tem de experiência e o quanto a área é importante, a gente conseguiu trazer isso. Ao mesmo tempo, aquela sensação de sempre nos episódios que a gente falou 1% de tanta coisa, porque é um tema gigante e você conhece muito, então eu acho que a gente precisa ter a parte 2 e 3 no mínimo aqui. Vamos marcar outros bate-papos desse entre a gente mesmo, porque tem muita coisa que você consegue contribuir, né? A gente vai trazer outros convidados aqui também sobre o tema, fazer esse debate contigo para ter visões da mesma área e de lugares diferentes. Acho que isso é super rico. E, cara, eu acho que a última pergunta é justamente deixar você livre, né? Porque você passou por muitas empresas bacanas e você fala muito em maturidade, você fala muito em conscientização. O que você trouxe agora para mim faz todo sentido. Às vezes a gente quer que as pessoas sigam algo, mas a gente não diz os porquês seguir, né? Então, uma campanha de conscientização de phishing, por exemplo, todo mundo tenta fazer há muito tempo e eu não vejo nenhuma ser 100% efetiva, porque falta talvez as melhores práticas para que as pessoas entendam o porquê e elas aí, a partir daí, tenham consciência e maturidade de não caírem em coisas básicas, porque no final do dia as pessoas estão com devices próprios no ambiente da empresa, conectado na rede da empresa, aí você tem uma complexidade de interconexão, de usabilidade. Então, tudo isso passa por um entendimento de como é a vida desse profissional. Ele é remoto, ele vai no escritório, ele não vai, ele é híbrido. Então, você começa a ter esse olhar. Então, você trouxe muito disso. E aí, eu queria que você deixasse aí uma sugestão, pensando em maturidade. Falou, cara, coisas que você viu que você diria agora, né? Fala, cara, você quer dar um passo aí para um próximo nível de segurança no teu negócio, né? E esse cara já tem ali uma estrutura minimamente montada, o que você diria para essa empresa, ou para esse gestor, ou para esse profissional que está ouvindo a gente, de que isso foram coisas assim que você considera que podem dar esse próximo passo, porque a gente sabe o quanto isso é mutável, o quanto é rápido, né? Os caras fez uma melhoria hoje, amanhã ele já está para trás e precisa seguir. Eu acho, tudo tem um começo, né? Tudo, é claro que a gente fica limitado a questões financeiras, questões técnicas, a empresa que a gente trabalha, cada empresa é uma empresa, cada empresa é realidade. Eu vou bater na mesma tecla que o Jonas falou, conhecer o negócio é fundamental. A hora que você conhece o negócio, você está amparado ali, você está com a lei ali da tua empresa ali, com a missão debaixo do braço. Então você está com a verdade ali. Então isso é fundamental. O principal é conhecer o negócio. Tem empresas que aspiram tem missões tecnológicas e tem empresa que não, é a mesmice. São indústrias, tem que continuar dessa mesma forma. É importante ali não ter um problema de parada de uma máquina que pode custar X reais. Então, o mais importante é conhecer o negócio e não prejudicar o negócio ali, né? Tem questões de segurança que a gente quer colocar, mas a gente tem que saber dosar, né? Não adianta a gente ter uma bala de um canhão para matar uma formiguinha também, porque de um outro lado eu vou estar causando a fricção, né? Então, o mais importante é a comunicação com as pessoas. Tecnologia é importante, tecnicamente é muito importante você saber, mas o mais importante é o relacionamento com o ser humano. É a conversa tete a tete das pessoas se comunicarem. Para isso, tem que haver o respeito, né? Para essa comunicação acontecer, tem que haver o respeito e o entendimento e sempre estar de ouvidos abertos, né? A gente sempre ouvir o que o outro lado tem a dizer e não fechar as portas, né? Sempre abrir as portas, esse é o mais importante. Então, tem aquela máxima que fala, né? Que a gente conquista o emprego por causa das nossas competências técnicas, mas o que define que você vai continuar ou não são as competências que não são técnicas, são as competências comportamentais, né? Então, o comportamental, no final do dia, faz muita diferença, né? Sim. E tem que haver esse comportamental, né? Esse é o mais importante para a gente ouvir as pessoas, entender a necessidade das pessoas, né? Cara, muito show, muito show. Aula, né? Mais uma aula aqui. E com certeza tem que ter parte 2. E agradecer, né, nossa audiência que ficou com a gente até aqui. Agradecer você, Aldo, pela aula.
Acho que... Depois a gente traz alguma coisa mais concreta, puxada para a parte técnica, para poder descer um Sim. pouquinho mais, né? Boa. No detalhe, né? Boa. A gente deu uma explanação meio geral, mas depois a gente vai descendo um pouquinho mais detalhadamente. Boa, promessa é dívida. Então, na parte 2 teremos aí, né, literalmente detalhamento técnico, atividades aí, acho que mostrando coisas acontecendo. Acho que isso é legal. Então, ó, se você ficou até aqui com a gente, né, por favor, compartilha que você ajuda a gente, esse episódio com quem é da área ou quem não é da área. Vocês viram que a gente fala coisas aqui além da bolha, a ideia é furar essa bolha no sentido de que segurança está deixando de ser cada vez mais um assunto técnico, mas muito mais sobre pessoas, processos, que a gente tanto fala aqui. Então, curta, compartilha e espero que você tenha gostado. Até o próximo. Valeu. Valeu, Aldo. Valeu, obrigado.